Estaremos hoje dando continuidade ao nosso estudo sobre os dons espirituais, nessa classe que está focada no serviço cristão. Então, é importante estarmos entendendo para que servem os dons espirituais e qual o propósito dos dons espirituais na nossa vida, para que nós, a partir da utilização desses dons espirituais, nós possamos estar sendo todos participantes e sempre envolvidos no serviço do Senhor, que esse é o propósito do Senhor com esses dons espirituais. Eles são, na verdade, concedidos a Deus como uma graça especial para que nós possamos estar agindo e atuando da forma mais eficaz possível dentro desse corpo do qual todos nós somos parte e que nós todos possamos estar como partes eficientes e atuantes dentro desse corpo. Vamos orar inicialmente? Senhor nosso Deus, nós pedimos, ó Pai, que Tu venhas trabalhar no nosso coração nessa manhã, que o Senhor Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes, para que nós possamos, Senhor, ter consciência, ter, ó Pai, a certeza, Deus, de que nós somos um corpo, Pai, e que nós precisamos, ó Deus, estar sendo trabalhados cada dia mais por Ti, para estarmos atuando, para estarmos agindo na Tua obra, Senhor. Não nos deixa, ó Senhor, ficarmos inertes, ficarmos parados, ó Deus, e estarmos omissos, ó Deus, na Tua obra, Pai. Mas nos capacita, nos impulsiona, Senhor, nos direciona, para que nós possamos estar cada dia mais envolvidos no serviço, alegres, ó Deus, dando o nosso melhor na Tua obra, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que alguém pudesse ler no livro de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 4. Versículo 4 até o 8. Só para contextualizarmos o... Muito obrigado, irmão. Então, nós vemos aqui alguns dons que foram citados, e o dom que nós hoje vamos abordar é o dom de exortação ou de encorajamento, que está sendo citado aqui no versículo 8. Primeiro, nós vamos tentar entender o que seria esse dom de encorajamento e de exortação, né? O que é o ato de exortar ou de estar encorajando, né? Essa palavra, encorajar, que aparece aqui como exortar, algumas Bíblias usam o termo exortar, às vezes isso fica uma palavra pela outra, né? Mas ela, na origem grega, ela significa exatamente trazer para o lado, chamar para o lado, alguém que é chamado para o seu lado. Basicamente, a raiz grega da palavra que hoje nós chamamos advogado, alguém que é vogado ou vocalizado, né, para estar do seu lado, do seu lado. Então, é alguém que tem que estar do seu lado. Então, daí a gente já vê que para que esse dom possa acontecer, para que esse dom possa se processar, você tem que estar do lado de alguém. Você precisa estar perto de alguém, você precisa estar próximo a alguém. Então, porque alguns dons, né, alguns exercícios, alguns serviços dentro da igreja, você vê que, por exemplo, a pregação, você está aqui pregando para o rebanho, né? Agora, alguns dons, eles necessitam desse contato próximo, né? De você estar se relacionando, de você estar interagindo. Então, nós já vemos aqui no próprio significado da palavra uma necessidade para que esse dom se processe, você tem que estar próximo da pessoa, você tem que estar perto da pessoa. Aqui, a gente pode estar acompanhando ali pelos slides também. Então, o dom espiritual de exortação, a pessoa que tem esse dom, ela é poderosamente motivada por Deus para ser o canal através do qual ele suprirá a necessidade de uma pessoa para encarar realisticamente a sua própria situação.
Então, a pessoa ela precisa dessa coragem, ou dessa exortação, exatamente porque, muitas vezes, ela não está vendo a sua própria realidade, ela não está vendo a realidade da forma correta. Porque nós sabemos que nós, como povo de Deus, nós temos a consciência da realidade de uma forma sobrenatural, de uma forma espiritual. Mas nós, na nossa natureza pecaminosa, na nossa natureza mortal, como somos pó, né, nós sempre estamos aí vacilando, sempre estamos cambaleando, e nós precisamos de alguém para que possa estar recobrando a nós de quem é o Deus que nós servimos e de que Ele provê tudo para nós e que Ele tem cuidado de nós e que Ele não vai nos abandonar, né? A gente lembra, por exemplo, aquele caso de Eliseu, quando os sírios vinham. Eliseu tinha plena consciência de que Deus estava cuidando, de que Deus estava amparando, e ele não temia, né, o exército sírio, porque ele sabia que Deus era maior e é o que estava com ele. E você vê quando o moço de Eliseu ele vê todo aquele exército chegando e se aproximando, aí bate o desespero. E isso aí acontece no nosso dia a dia, né? Não são carros e soldados que muitas vezes nos cercam, mas são problemas, sejam problemas de saúde, sejam dificuldades no trabalho, sejam dificuldades na família. E a gente, às vezes, se deixa levar por isso e caímos, muitas vezes, no desânimo, no desespero, na ansiedade. E assim como Deus, assim como Eliseu, nesse caso, ele foi e mostrou para aquele rapaz, olha de novo, né? Vê, e Deus, naquele momento, abriu os olhos daquele rapaz e ele viu os carros de fogo, todo o exército do Deus vivo que estava ali protegendo e servindo ali de guarida para eles. Então, eu sei que muitas vezes é difícil, mas você tendo alguém do teu lado, você tendo alguém que possa estar te ajudando, a que você esteja abrindo os olhos e vendo que, independente da situação que você está passando, independente da dificuldade que você está passando, existe um Deus que cuida de você, que te ampara, que é muito maior do que qualquer outra circunstância. Isso aí vai fazer a diferença na vida dos irmãos. E a Bíblia, em vários momentos, nos exorta, né, usando a mesma palavra, para que nós façamos isso uns aos outros. Ou seja, isso aí, embora algumas pessoas, como nós vamos ver aqui, tenham esse dom, ou seja, tenham essa facilidade para exercer esse tipo de função dentro da igreja, mas todos nós, a Bíblia ela fala, exortemo-nos uns aos outros. Então, todos nós somos chamados para exercer esse papel. Claro, alguns com mais facilidade, quem tem esse dom, com certeza, vai fazer isso de uma forma muito mais proficiente, né? Mas todos nós precisamos e devemos fazer esse tipo de encorajamento. Pois não, pastor? Só para lembrar aqui, contribuindo, Elias, essa é uma das maiores fraquezas, esse dom, na vida da igreja de maneira geral, não é na igreja do Cruzeiro eu estou falando, não. O dom do encorajamento, que é andar ao lado de alguém. A igreja tem penado, porque ela quer deixar isso na mão de 2, 3 pessoas, sendo que isso é dela. Deus deu à igreja. E a igreja tem muita dificuldade de andar ao lado de outra pessoa para ser os olhos dela, como você disse o exemplo de Elias, né, que foi os olhos do servo que não via. Então, andar ao lado é ver o que o outro não está vendo. E falar, porque a palavra exortar dá a sensação para nós de brigar, né, de alguma coisa áspera, rude. E não é isso, é apenas para você orientar a pessoa naquilo que ela não está conseguindo enxergar. Então, isso eu canso de olhar aí para o lado, agora eu vou lá na Bahia, vou em outros lugares, canso de ver uma das maiores dificuldades da igreja é não negligenciar a importância do exercício desse dom no meio dela. Ele é muito importante. Exortação ou encorajamento. Obrigado. Viu? Muito obrigado, pastor. Então, diante de reações emocionais, essa pessoa ela procura levantar o moral do outro, apresentando uma solução. Então, é aquela pessoa que está ali disposta a estar do lado dessa pessoa, está apresentando possibilidades, dando um ombro amigo. E lembrando, isso é algo que isso serve para todos nós. Tá? Estamos enfatizando o dom, mas lembrando que o encorajamento, a exortação, a Bíblia, em vários momentos, ela cita que é um dever de todos os membros do corpo de Deus. Então, quer tomar a iniciativa de levar o indivíduo ou grupo a reagir positivamente às atitudes ou ações
apropriadas, apoiadas no poder de Deus, em vez de depender de suas próprias e insuficientes forças. Para isso, ele não confronta simplesmente, mas ele caminha ao lado da pessoa, levando a encarar sua situação real. Então, lembrando também que muita gente fora do povo de Deus também faz isso, né? Também encoraja, vamos lá e tal, pensa positivo, vamos acreditar e tudo mais. Mas a grande diferença aqui também é porque, quando nós pensamos em encorajamento, primeiro, nós cremos que nós estamos fazendo isso pelo poder de Deus, nós cremos que Deus que está agindo, que o Espírito Santo que está agindo no coração daquela pessoa. E outra coisa, normalmente, tudo que nós vamos falar, nós falamos baseado na palavra de Deus. Então, o nosso background, o nosso suporte, a nossa fundamentação de tudo que nós vamos falar num processo de encorajamento é a palavra de Deus, e não simplesmente, pensa positivo, vai dar certo e tal. Não, mas a gente leva a pessoa a mostrar a realidade a partir dos óculos, né, a partir dessa lente que é a palavra de Deus. Então, como eu falei, no grego, né, parakleses, né, que vem desse pará, kaleo, chamar. Então, chamar para ficar aqui do meu lado. Como o pastor falou, a pessoa tem que andar do lado. Se você não andar do lado dessa pessoa, você não vai conseguir nem saber qual é a dificuldade que aquela pessoa está passando, saber quais são as necessidades dessa pessoa, quais são os medos, quais são o que realmente está trazendo ansiedade para aquela pessoa, e como é que você vai encorajá-la, como é que você vai exortá-la se você não tiver esse vínculo, né? Então, e aí fica isso, eu estou falando para mim também, para todos nós, aí um incentivo para que nós estejamos procurando cada vez mais estar próximo dos nossos irmãos, estar conhecendo a vida dos nossos irmãos, não estar nos encontrando aqui só no domingo, oi, e vai embora, mas realmente procurarmos caminhar lado a lado para que nós possamos estar exercendo propriamente esse dom, né? Então, claramente, essa é uma palavra difícil de ser traduzida. Nós percebemos que a dificuldade está no fato dela significar tanta coisa, ou seja, às vezes essa palavra ela acaba sendo traduzida por palavras diferentes, mas se a gente entende o contexto, a gente consegue captar realmente qual é a mensagem, né? Então, não há uma única palavra em português, porque vai depender do contexto que você está sendo aplicado. Mas nós já conseguimos entender que, pela raiz da palavra, é importante você estar junto, é importante você estar próximo, e isso aí é um ponto crucial para a gente entender o que vem mais à frente. Então, vejamos alguns exemplos de como também essa palavra aparece, né, esse termo aparece na Bíblia, em alguns textos aqui que nós selecionamos. Em Atos 4:36, isso na versão revista atualizada, ela está falando aí de José, né? José conhecido por Barnabé, né, filho da consolação. E aqui na revista aí atualizada, ela fala exatamente como filho da consolação, né? Na Bíblia Viva, ela chama, em vez de consolação, ela usa o termo pregador. Na linguagem de hoje, ela traduz, que é uma versão conhecida por traduzir de uma forma mais próxima, né, ao português corrente. Então, ele fala aquele que dá coragem. Ou seja, mais focado na questão do encorajamento. E Barnabé ele foi uma pessoa muito conhecida por esse dom exatamente de consolação, de exortação. Ele estava sempre pronto a separar-se da companhia. Barnabé ele ficou tão imbuído do dom de exortação que estava sempre pronto a separar-se da companhia do grande amigo e colega missionário para não ser provado de uma oportunidade importante de exercer esse dom. No entender de Barnabé, Marcos tinha uma necessidade maior da companhia dele e de sua exortação do que do próprio Paulo. E aqui você vê aquele momento que teve aquele embate, né, entre Paulo e Barnabé. E Barnabé ele muito mais preocupado, né, com a situação de João Marcos, né, então acabou tendo ali exatamente digamos assim, um embate exatamente por essas preocupações. E Barnabé muito mais preocupado do ponto de vista do cuidado, né, do cuidado com aquela pessoa e tal, e Paulo talvez muito mais preocupado no sentido do sucesso daquela missão que ela estava empreitada. Pô, se da última vez João Marcos me abandonou, por que eu vou levar ele agora, né? E Barnabé ele muito, não, vamos levar e tal. Quer dizer, a pessoa que tem esse dom de consolação, de exortação, ela tem muito isso, muita preocupação
o sentimento, com o que a pessoa está pensando, né, no cuidado da pessoa em si. E, às vezes, a pessoa, por exemplo, que tem o dom de evangelista, ela tem uma visão, às vezes, mais, digamos, mais macro, né, e, às vezes, acaba perdendo essas nuances mais individuais. Né. Em Atos 14, 21 a 22, se usa o termo agora animar, se diz assim, Paulo e Barnabé animaram as igrejas, isso na revista e atualizada. Na Bíblia da linguagem de hoje, eles traduzem como aconselhava. Então, nós vemos aí que são várias palavras aí no nosso idioma, que elas também nos fazem entender melhor, captar melhor o significado original que foi utilizado essa palavra. Né? E na Bíblia NVI, ela usa o termo fortalecendo e encorajando. Né? E quando a revista atualizada, quando ela se dirige, por exemplo, a Timóteo, ela falava que Timóteo ele exortava a congregação. Na Bíblia King James, ela fala admoestava, que é uma outra palavra também que é utilizada. E, na linguagem de hoje, ela usa o termo aconselhava. Então, nós estamos vendo aqui vários sinônimos para nós sabermos que assim, a riqueza de significados que essa palavra, né, e que, por consequência, que esse dom ele pode ter, né, no desempenho de como esse dom se processa no nosso dia a dia. Então, até como o pastor já mencionou, aqui dizendo, né, que é um engano nós acharmos que o dom de exortação, apesar desse nome, às vezes está muito arraigado com o sentido de você chamar a atenção, de você falar de uma forma muito incisiva. Né? Então, às vezes, a gente tem a ideia de que exortar está muito mais ligada a essa atitude um pouco mais dura, digamos assim. E, no sentido bíblico, nós vemos que é exatamente ao contrário, né? Que é uma abordagem muito mais mansa, é uma abordagem muito mais tenra, digamos assim, né? De você chegar, de você chamar para perto, de você abraçar a pessoa, né? Você caminhar junto com aquela pessoa. E, claro, como nós falamos, sempre baseado em mostrar, à luz das Escrituras, fazer com que aquela pessoa enxergue a realidade, né? Ela possa contemplar a luz das Escrituras, e assim ter forças, e assim ter condições de prosseguir na sua caminhada, em prosseguir a sua vida, né? A partir de uma visão mais clara à luz das Escrituras. Então, às vezes, a gente vê isso mais, assim, essa parte mais incisiva, essa parte mais expansiva, né, de falar muito mais ligada ao dom a que nós chamamos de dom de profeta, ou dom de pregador, né, e alguns têm, né, mais esse estilo, digamos assim, mas o dom de exortação não. Nós vemos que é algo muito mais voltado a uma conversa, a algo mais realmente muito mais amistoso nesse sentido. O Espírito Santo, na Bíblia, ele é chamado, né, do Paráclito, né, ou seja, voltando a essa palavra, aquele que está andando ali ao seu lado. Nós vemos quando Jesus ele falou, eu vos enviarei outro Consolador, e é exatamente essa palavra que ele está usando, aquele que vai estar caminhando ali ao lado de vocês, porque é exatamente isso que o Espírito Santo ele faz conosco. Né? Ele está sempre ali do nosso lado, nos animando, nos fazendo ver a realidade a partir da palavra de Deus, nos trazendo à memória a palavra, iluminando nossas mentes para que nós possamos entender a palavra do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele faz esse papel também na nossa vida, né, principalmente. E Jesus ele chama o Espírito Santo, né, de esse Paráclito, né, que seria esse que estaria nos exortando, que estaria nos encorajando. E a revista a Bíblia Almeida, né, ela sugere algumas outras traduções para esse termo. Né? Ela traduziu, por exemplo, por Consolador. E algumas traduções mais recentes usam o termo Auxiliador, como a linguagem de hoje. Então, são vários outros termos, só estou trazendo essas palavras realmente para a gente pensar em todas essas facetas que esse termo ele pode assumir, e para que nós pensamos que todas elas, de alguma forma, podem estar, digamos, mostrando formas de atuação que cada um de nós podemos ter, como, por exemplo, a NVI usa conselheiro, ou seja, aquele que aconselha, um termo que é muito usado modernamente, né,
que tem tudo a ver com isso é o aconselhamento, né? Aquilo que a gente chama de aconselhamento bíblico, que é exatamente isso. É muito parecido com o exercício desse dom. Ou seja, você sentar, você conversar com a pessoa, você entender o que essa pessoa está passando e você trabalhar com essa pessoa, com as necessidades, com os problemas delas, a partir do ensinamento da Bíblia, a partir à luz das Escrituras. Muitas palavras bíblicas elas chegam a nós em um sentido, às vezes, já desgastado ou alterado. Já notamos, por exemplo, que ministério, que às vezes é traduzido por socorros, ajudas, caridade e amor, tem Bíblia que usa caridade, tem Bíblia que usa o amor, mas é muito importante a gente procurar estudar para a gente entender, porque como a gente vê, quando você traduz uma palavra, às vezes ela significa muito mais e a gente, no afã da tradução, a gente acaba reduzindo um pouco o significado. Pois não, pastor? Então, veja que quando alguém vai andar ao lado de outra pessoa, ela está exercendo esse ministério. Qual que é o medo da igreja na prática? O medo é você chegar lá na vida de alguém e não ter a menor ideia do que falar, porque você não viveu aquela situação, você não sabe o que a Bíblia ensina. Nenhum de nós tem a obrigação de saber tudo. A gente não vai saber as particularidades das pessoas. Então, põe na cabeça o seguinte, para que fique mais, ninguém entre em desespero para poder exercer esse ministério. Dê uma resposta em 2 etapas. A primeira, você vai lá ouvir, conversar, entender o que acontece. E depois, você anota, vai para casa, a hora e vai estudar. E aí você volta, olha, biblicamente acho que o caminho é por aqui. Você já pensou em fazer isso? Porque esse é o desespero do pessoal. O pessoal acha que tem que ir lá e resolver na primeira vez, tem que dar um tiro só para você ter uma noção. Nas minhas andanças em Marte, saindo de Saturno, alguém falou para mim assim, pastor, você aconselha pessoas que têm atração por pessoas do mesmo sexo? Eu falei, sim. Eu falei, por quê? Porque tem um parente meu que é assim, eu já falei com essa pessoa, mandei 2 aconselhamentos e não resolveu. Vai lá, o senhor resolve. O que significa mandar 2 aconselhamentos? É carta, é baralho, é truco, que você dá 2 mandadas assim? É jogo de dado? Cara, às vezes você vai ter que ir 5 vezes na casa de alguém para poder conversar sobre aquele problema. 10 vezes, 12. Tira da cabeça a ideia de que é uma vez só, porque isso apavora qualquer um. Chega lá e você não sabe, você fala, meu Deus, fiz papel de ridículo, porque eu não sei o que responder. Não precisa saber. Ouve, vai para casa a hora, estuda e volta. Você precisa se andar ao lado, se envolver com a pessoa e diga, olha, vai lendo e mostrando o que biblicamente fala sobre determinado assunto. Só tira isso da cabeça uma vez e coloca várias vezes, que ajuda bastante. Obrigado, a Deus. Perfeito, pastor. E lembrando que o Espírito Santo é que vai agir em nós, que vai agir por meio de nós, para que essa pessoa ela possa realmente ser encorajada, né? Então, mesmo que nós, eventualmente, cada um de nós claramente não tenhamos esse dom, vamos dizer, eu não tenho esse dom, eu percebo que eu não tenho esse dom. Mas, naquele momento, naquela situação que eu vou enfrentar, nós sabemos que o Espírito Santo ele pode, a cada um de nós, dar as palavras que nós vamos falar, agir através de nós para que nós venhamos a falar da forma mais correta possível naquele caso específico. Então, por isso é importante a gente estar na total dependência, em qualquer momento de aconselhamento, de encorajamento que eu for fazer, eu estar na dependência do Espírito Santo, porque ele que vai me fazer lembrar da palavra de Deus, ele que vai fazer lembrar daquele texto que você utiliza, que você já leu, que você já conhece, que vai ser plenamente, que vai encaixar exatamente naquela situação que a pessoa está pensando. Então, essa dependência do Espírito Santo, não só da pessoa que tem esse dom, mas, em especial, de quem não tem esse dom, é muito importante nós crermos e termos, não só no sentido da dependência, mas que essa dependência também traga em nós até uma certa tranquilidade, você saber, não, eu vou, porque às vezes a gente fica nessa, não, eu não vou, porque eu não sei como falar, eu não sei, mas quando a gente sabe que é o Espírito Santo que vai agir através de nós, quando a gente tem essa dependência dele, isso nos dá força para que nós possamos cumprir essa missão e nos lançarmos a essa tarefa, sabendo que é Ele que vai nos capacitar, que é Ele o supremo consolador, o supremo encorajador, que vai estar conosco, fazendo para que essa tarefa possa ser cumprida, né? Então, na sequência, eu cito aqui algumas características que, normalmente, a pessoa que tem esse dom, ela tem, né? Então,
Em primeiro lugar, normalmente essa pessoa ela dirige as palavras de ânimo e encorajamento, ou consolo e conforto, aos que se sentem ajudados emocional e espiritualmente e motivados à ação. Se alguém puder ler em 1 Tessalonicenses 5:11. E outra pessoa, por favor, em 2 perdão, eu falei segunda, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. É, 1 Tessalonicenses 5:11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, como nós já tínhamos mencionado antes, né, aqui mais um texto que usa essa palavra uns aos outros, né, então é algo recíproco, lembrando-nos que é uma incumbência de cada um de nós do corpo de Deus, temos essa incumbência e não podemos nos esquivar de realmente exercermos esse ministério. Se alguém puder ler em 1 Tessalonicenses 2:12. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, mais uma vez, as palavras aqui que nós já utilizamos, né? Exortar, consolar, admoestar, palavras que podem ser intercambiadas aqui por a exortação, encorajamento, né? Então, essa característica também é muito própria dessa pessoa, né? É uma pessoa que facilmente ela leva palavras de encorajamento, leva palavras de ânimo às pessoas que estão em necessidade, às pessoas que estão precisando, né? Outra característica, normalmente a pessoa que tem esse dom, você vê que ela também na sua atividade do dia a dia, né, digamos assim, na sua atividade fora da igreja, né, são pessoas também que normalmente têm esse tipo de facilidade, né? E aí é importante a gente fazer uma separação, como nas outras aulas já foi feita. Não significa que, por exemplo, todo mundo que sabe, como quando foi falado do dom de ensino, não é todo mundo que sabe ensinar, que tem a facilidade de ensinar, por exemplo, que é um professor e tudo mais, que necessariamente vai conseguir ensinar, vai conseguir fazer as pessoas entenderem as verdades da palavra de Deus. Da mesma forma, não é porque a pessoa, ela, por exemplo, ela tem uma atividade, por exemplo, ela é um terapeuta, né? Então ela faz terapia com as pessoas fora aqui. Poxa, aquela pessoa é muito boa, ela entende o meu problema, ela me dá soluções, ela me dá respostas. Então, não necessariamente essa pessoa ela vai ser uma boa encorajadora nesse sentido, né? Quando se fala do ponto de vista cristão, né? E aí é importante separar o que é um talento natural, né, que aí está muito mais ligado à providência divina, a forma como Deus derrama aquilo que alguns chamam de graça comum, né, que está mais ligado à providência de Deus, né, como Deus gere o universo, e a graça especial, aquilo que Deus dá exatamente, né, para aqueles que vão cumprir algo dentro de um propósito na sua igreja, né. Então, aqui é importante nós fazermos essa diferenciação. Mas, normalmente, né, a pessoa que ela tem esse dom de encorajamento, você vai ver também isso aparecendo, inclusive, fora das suas atividades eclesiásticas, né? Até na sua atividade profissional, você vê que essa pessoa, normalmente, né, você vê que ela também tem esse tipo de abordagem, né? E as pessoas normalmente procuram, poxa, eu vou falar com aquela pessoa, estou passando uma dificuldade, eu vou falar com aquele meu colega de trabalho. Você vê que é uma pessoa que ela acaba sendo procurada por outras pessoas, até no seu ambiente de trabalho, que veem nela essa característica, né, de ser uma pessoa que sabe ouvir, sabe entender e sabe trazer respostas, nesse caso aqui, à luz da palavra de Deus. Então, é uma pessoa que, normalmente, ela fortalece aquelas pessoas que estão fracas na fé, os novatos na vida cristã, né?
quando eu estou falando aqui dessas características, lembrando que são facilidades, são coisas que essa pessoa ela tem uma maior facilidade para fazer isso. Lembrando que tudo isso que a gente está falando aqui são características que cada um de nós devemos puxar para nós também. Nós temos o dever de vermos o irmão fraco na fé e procurarmos fortalecê-lo. Vemos a pessoa que está novato na igreja e procurarmos estar discipulando, estar, né, trazendo força ali para que aquela pessoa possa ter força na sua caminhada, né? Então, mas essa é aquela pessoa que você realmente vê que ela chega uma pessoa nova na igreja, um novo convertido, você vê que ela logo se aproxima daquela pessoa, logo procura fazer amizade, procura entender o que aquela pessoa está passando, né, e trazer ali forças, né, para que aquela pessoa ela possa seguir firme na sua caminhada cristã. Essa pessoa normalmente ela tem a capacidade de ver que a tribulação pode produzir níveis mais avançados de maturidade cristã. Se alguém puder ler Romanos 8, 28 e 29, por favor. E outra pessoa, por favor, Atos 14, 22. Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, esses versículos é para trazer à nossa memória que a tribulação, a dificuldade, né, elas são algo constante na nossa caminhada cristã, né? Nós vemos aí, principalmente aí no meados dos anos 80, né, veio muito forte uma teologia triunfalista, né, a teologia da prosperidade, aquela coisa de que as igrejas colocavam placa, pare de sofrer, é maravilha, né? Vem aqui, você vai parar de sofrer, não vai ter mais sofrimento. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que não é bem assim, né? A gente vê que a nossa vida ela tem tribulação, ela tem dificuldade, e a questão há um propósito nisso. E aí que é importante, no dom de encorajamento, essa pessoa ela é usada para abrir os olhos dessa pessoa para entender que há um propósito nisso. E aí, essa que é a diferença. Não é que a vida do cristão não vai ter tribulação, não vai ter dificuldades. A diferença é a forma que o cristão lida com essas questões. Que o cristão consegue ver que essas coisas, na verdade, fazem parte de um processo, né? É como Paulo fala, a tribulação ela produz a paciência produz a experiência, né? E a experiência produz a esperança. Então é todo um processo. A gente não vou falar que a gente ama a tribulação, né? Mas a gente entende que a tribulação é parte de um processo. É parte de um processo pelo qual nós estamos passando, né? Você vê, por exemplo, um diamante, né? Você sabe, o pessoal que estuda geologia sabe que ele é produzido aí a imensas temperaturas, né? Temperaturas altíssimas para que um diamante possa ser produzido. Então, assim, aqui como importa que, por meio de várias tribulações, vocês entrem no reino de Deus. Então, por meio da tribulação, por meio da dificuldade, Deus trabalha nas nossas vidas, né? Então, essa que é a diferença, a gente entender que há um propósito, que não é simplesmente, assim como os gregos achavam, né, que os deuses simplesmente, na mitologia deles, né, brincavam com seres humanos, faziam o que queriam. Então, o nosso Deus não é assim. O nosso Deus está no controle de tudo o que está acontecendo na nossa vida, não importa que aos nossos olhos, naquele momento, nós não venhamos a entender, mas nós sabemos que cumpre um propósito na nossa vida. E a pessoa que tem esse dom, ela vai ajudar para que a pessoa que esteja passando essa tribulação, ela possa entender, ela possa compreender que aquela dificuldade, aquela tribulação,
ali que ela está passando naquele momento, Deus ele usa de qualquer tribulação, de qualquer coisa, para nos fazer crescer, para que nós possamos ser melhores, para que nós possamos estar cada dia mais dependentes do Senhor. Você vê o próprio Paulo, né, ele orou várias vezes para que Deus tirasse aquilo que ele chamava de um espinho na carne, que nós não sabemos exatamente o que era, mas nós sabemos que era uma dificuldade, né, que ele fala que era um emissário de Satanás para estar o esbofeteando, né? Então, muitas vezes, pela nossa natureza humana, a vontade nossa é de ficar na boa, né, de realmente não ter mais os problemas, mas é importante recobrarmos a memória de que muito do que nós estamos passando é para que nós possamos aprender, para que nós possamos ficar cada dia melhores, né, e possamos realmente crescer naquilo. E às vezes o propósito daquilo não é nem para a gente. Às vezes está passando por uma dificuldade, por um problema, que através da sua vida outras pessoas serão edificadas. Então é isso que nos traz paz, saber que Deus está no controle de tudo. Isso que você está falando, Elias, é tão importante. Isso é central na vida da igreja. Anota porque cai na prova. Você sabe que tem prova na escola dominical, né? Tem uma prova uma vez por ano para ver se o cara vai continuar sendo membro da igreja. Não é assim, sendo membro, assim, né? Quando ele fala assim, Deus predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O propósito é esse. É eu e você nos parecermos cada vez mais com Cristo. Nós já somos a imagem dele, tá bom? Apenas uma imagem suja. Essa imagem vai ser limpa através dessas tribulações. E o encorajador não é para dizer assim, e aí, fazer a pessoa sorrir, não tem nada a ver com pensamento positivo, é fazer a pessoa conseguir se ajustar para reagir conforme Cristo. Este é o papel do encorajador, porque senão a gente vira palhaço, vira animador de circo, a gente não é nada disso, a igreja não é isso. A igreja foi chamada para dizer, pô, mas é dolorido. Então, hoje à noite a gente vai ouvir mais. Então, o que eu vou encorajar? Mas e como é que Cristo faz nesse lugar? Ah, mas eu não gostei, ninguém gosta. Mas vai fazer. Porque enquanto a gente não se parecer mais e mais com Cristo, Deus vai mandar mais e mais tribulação. E o encorajador é para estar ao lado da pessoa, para ela aprender a viver esse processo de se parecer àquilo que ela ainda não é. Então, como é que eu e você somos assemelhados a Cristo nessa dificuldade na família, no trabalho e assim por diante? O encorajador tem esta função. Eu vou ajudar você a entender como se parecer mais com Cristo diante disso, tá bom? Acho que a irmã ali quer falar. Então, a minha questão é o seguinte, eu passei boa parte de minha vida questionando por que eu não tinha tribulações. É porque, hoje eu entendo que é porque eu não consigo ver a tribulação, mas quem me faz caminhar na tribulação. Por exemplo, eu perdi minha mãe muito cedo, e muita gente questiona muito o amor de mãe. Eu já, em vez de questionar o amor de mãe, que é maior do que tudo, eu já falo assim, Deus me fez perder minha mãe muito cedo, mas me fez conhecer o amor de um pai, de um irmão, de um marido, de um filho. Porque, assim, eu posso falar do amor que não é só de uma mãe, é de quem ama e de quem me deu essas pessoas na minha vida para entender que amor não se mede. Tanto faz amor de mãe como amor de pai, né? E a tribulação é isso, não é o que você caminha, é quem te faz caminhar sobre ela e não sentir ela. Exatamente, é exatamente esse o segredo, né? E a pessoa, e cada um de nós, né, nesse dom de encorajar, a questão é essa, a gente não vai fazer a pessoa, digamos, esquecer a realidade, né? Como, por exemplo, um medicamento que, às vezes, a pessoa tem que tomar, que vai ali fazer ela, de certa forma, esquecer a realidade, uma vez que ela está recebendo ali uma descarga de hormônios que vão fazer ela estar se sentindo bem naquele momento, de certa forma, ela pronto, ela tá, a causa continua lá, mas a pessoa, né? E isso aqui não, na verdade, a realidade está lá, mas à luz da Bíblia, você está entendendo que a realidade é outra, na verdade. A realidade é que o Criador ele está no controle de tudo.
e que você é filho dele, que ele tem um propósito naquilo ali, e que você não será abandonado, né? Então, porque o Espírito Santo que anda ao teu lado, não importa, se você passar no fogo, ele vai estar contigo, né? Lá como fala Isaías, né? Então, se você passar nas águas, ele vai estar ali contigo. Então, isso não nos traz o desespero, porque o grande problema hoje em dia das pessoas é isso, é a ansiedade, é o desespero, né? Eu não estou falando que o cristão ele está totalmente alheio a isso, mas a diferença é que nós temos um recurso fabuloso, o maior de todos os recursos, que é você olhar e você ver, a partir da palavra de Deus, de que tudo aquilo ali não dá para comparar com a glória que há de ser revelada, né? É aquilo que o Jonathan Edwards ele falava muito: Senhor, imprime na minha mente a eternidade, ou seja, de você começar a olhar as coisas e não ver as coisas simplesmente do ponto de vista terrenal, mas você começar a ver as coisas a partir do foco na eternidade, né? Saber que tudo isso que a gente está passando aqui é simplesmente um passar de algo muito maior, né? Nós somos aqui parte de um povo que tem toda uma história, né, que vem desde da fundação do mundo e que vai acontecer pelos séculos dos séculos, infinitamente, pela eternidade, junto com Deus. Então, assim, é uma coisa muito gloriosa para a gente ficar se atribulando com algo do dia a dia, né? Você veja, Paulo ele estava ali na prisão, preso, né? É algo que o ser humano não entende, né? É algo que a filosofia humana não entende. E aí, ao mesmo tempo, ele escrevendo para os irmãos de Filipos, dizendo: irmãos, regozijai-vos. Aí, não contente, ele fala: outra vez vos digo, regozijai-vos. Aí, hoje em dia, uma pessoa vai falar: mas como é que alguém que está na prisão, que está lá numa situação tão difícil dessa, está falando para o outro a se regozijar, né? Está procurando incentivar o outro, encorajar o outro. Então, e assim somos nós somos diferentes mesmo, né? Porque nós entendemos que não importa se a gente esteja na prisão, onde quer que a gente esteja. E aí vem aquele versículo também, que vem logo na sequência, né? Que muita gente usa hoje também com viés triunfalista: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não, você tem que entender o contexto de por que Paulo falou isso. Ele falou exatamente que ele soube passar por todas as coisas, seja estar em fartura, seja estar em fome, seja ter nudez, seja ter roupa para vestir. Então, é isso que faz a diferença na nossa vida, né? As pessoas hoje no mundo elas estão muito pautadas no que é o sucesso, se minha carreira está bem, se não está, e todas essas coisas, quando não dão certo, essa pessoa ela entra em ansiedade, ela entra em dificuldades, né? Mas quando a gente começa a desligar desse sistema, desligar dessa lógica, não importa. Aí eu posso falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque tanto faz, eu posso passar por qualquer coisa, eu posso passar por qualquer situação, porque aquele que me fortalece, ele vai me fazer passar e eu estar bem e ainda estar falando para os outros se alegrarem, mesmo numa situação mais difícil que, eventualmente, eu possa ter. Ou eu posso passar a minha vida, eventualmente, por um período sem, como a irmã falou, eu não estou vendo uma tribulação, mas não é esse fato de não estar tendo tribulação que eu vou também começar a me esquecer de Deus, começar a abandonar a Deus. A gente tem que começar a viver a nossa vida independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo, e a gente está ligado no Senhor, né? Eu acho que é lá em Provérbios 31, né, que acho que a Gur fala, né: não me dê demais, né, que eu venha a esquecer de ti, nem pouco que eu venha a lançar a mão e roubar, não é isso? Acho que é Provérbios 31. Então, é isso, é a gente saber que a nossa vida não depende dessas circunstâncias, não depende das circunstâncias que estão nos rodeando, mas na nossa fé. 30. Então, mas nós sabemos que a nossa fé está firmada naquele que domina todas as coisas, que controla todas as coisas, e que nada vai nos abalar. E assim nós vamos poder ter uma fé inabalável. Mas desculpa estender um pouco nesse ponto, porque eu acho que é crucial a gente entender o que é exatamente esse segredo de você realmente viver uma vida encorajada, de você viver uma vida, né, tendo essa tranquilidade, porque é isso, de certa forma, que você vai estar usando para estar encorajando o outro, trazendo a mente dessa pessoa, trazendo a visão dessa pessoa para aquilo que realmente importa, para, digamos assim, a verdadeira realidade que contempla o mundo espiritual, e não simplesmente o que está acontecendo aqui, o que a gente consegue enxergar.
vou só ler esse versículo aqui. Provérbios 37, que ele fala, ó, 2 coisas eu te peço, não me negues, não. Ah, isso mesmo. 30, acho que eu abri errado aqui. Pode, por favor. Então, eu acho muito interessante esse trecho, porque nos mostra que, às vezes, a gente acha que é só a tribulação que pode nos trazer problemas, né? Mas, muitas vezes, a própria abundância, a própria falta de tribulação também pode nos trazer problema. E aqui, Agur, ele faz exatamente essa reflexão. Senhor, que o Senhor não me conceda tanto que eu venha me esquecer de Ti, ou seja, que esse vínculo da dependência ele possa ser cortado, e eu começar a achar que eu consigo viver pelas minhas... Né, por mim mesmo, e, posteriormente, ele fala, e também não me deixe também na miséria, para que eu venha lançar a mão, por exemplo, e profane o teu nome. Então, isso é importante, a gente entender que, às vezes, a gente tem essa noção de que é só a tribulação, que é só a dificuldade, mas também a bonança, também a fartura, ela também pode nos trazer, nos levar para longe do Senhor. Então, por isso que, voltando, é importante nós termos essa consciência muito clara, que, independente das circunstâncias, independente do que a gente está passando, a gente ter essa tranquilidade, sabendo que o Senhor cuida de nós. Um dos períodos de maior apostasia da igreja, no Antigo Testamento, de maior heresia, foi um dos períodos de maior prosperidade da igreja. Deus abençoou ricamente e a igreja apostatou ricamente. Veja que interessante. Não sou contra a riqueza, não, só estou fazendo uma constatação. Né? Um outro ponto na sequência, ele diz que a pessoa que tem esse dom é uma pessoa que fortalece e anima a outra numa situação que essa não pode enfrentar sozinha. Ou seja, essa pessoa, voltando, caminha ao lado dela, é uma pessoa que serve de um suporte, ela serve de um apoio para aquela pessoa. Então, normalmente, ela se oferece para estar ao lado dessa pessoa, é aquela pessoa que está ali, que visita, que procura saber se é uma pessoa que está doente, ela vai, ela procura, né, estar junto, estar ali confortando. Então, é uma característica que essa pessoa normalmente tem, e é uma característica que, voltando, todos nós temos a missão de encorajar, que todos nós deveríamos procurar ter em nós também. É uma pessoa que procura fortalecer e animar. Não, isso que eu já acabei de falar, né? Então, figurativamente ou literalmente, é uma pessoa que caminha com seu braço ao redor daquele que está sendo exortado ou animado. Então, não só de estar ao lado, mas é uma pessoa que normalmente ela está ali, né? Usando aqui uma forma figurativa de dar o braço aqui. Você vê que várias vezes no Novo Testamento existia uma expressão que era muito usada de dar a destra de comunhão. Né? O que é a destra? É a sua mão direita, né? Então, assim, não simplesmente você, eu tenho comunhão com você, mas dá dessa, quer dizer, a questão do toque, a questão de estar junto, né? A comunhão realmente da proximidade. Você vê que a igreja, no Novo Testamento, usava muito o ósculo santo, né? Tipo, beijavam-se uns aos outros. Então, é importante também essa demonstração de afeto, a demonstração... Então, é uma pessoa que não está simplesmente do lado, falando, mas é uma pessoa que procura também confortar, e inclusive com a questão do afeto mesmo, né, de demonstrações afetivas. Né? Então, é uma pessoa que incentiva o amor e as boas obras, querendo que todos cultivem o hábito de se incentivar mutuamente. Como nós vimos, é um desejo de Deus que nós todos possamos nos incentivar mutuamente. Se alguém puder ler em Hebreus, capítulo 10, versículo 24.
Então, o autor aos Hebreus está trazendo aí exatamente essa reflexão de que é importante estarmos nos estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras, né? O amor, porque sem o amor as boas obras não significam nada, né? Então, ao amor e às boas obras. E essa pessoa que ela tem o dom do encorajamento, ela procura também estar incentivando para que essas pessoas elas procurem também andar nos caminhos do Senhor, elas exerçam boas obras, elas tenham mais demonstrações de amor uns pelos outros. E citando aqui mais algumas características, né? É uma pessoa que ela reconhece que as experiências humanas elas podem ser validadas, exemplificadas e ampliadas pelas Escrituras. Então, ela gosta de usar ilustrações, né? Uma pessoa que ela tem uma facilidade maior dada uma dificuldade que alguém está passando, como o pastor falou, às vezes é uma pessoa que também já passou por algumas experiências e ela consegue trazer também ilustrações, trazer experiências, relatos que essa pessoa, a pessoa que está passando aquela necessidade, aquela dificuldade, ela vai ser fortalecida ali por aquelas palavras, né? Por favor, presidente. Uma contribuição que eu gostaria de fazer aqui é que, como nós vimos, né, essa palavra encorajamento, ou seja, exortação, ela é muito rica e amplia exatamente o conceito dela, que muito mais associada, como nós vimos, à questão de uma palavra mais amenas, mais de conforto e tudo mais, mas no processo de aconselhamento, não exclui a confrontação e, se necessário, em situações muito específicas, de forma muito incisiva, né? Porque, dependendo do contexto, a palavra mansa não vai resolver. Dependendo do contexto, tem que ser uma palavra incisiva para a pessoa acordar dentro daquele contexto. Então, nós vimos que no conceito geral e nos diversos sinônimos que essa palavra tem, ela está mais imbuída nesse acolhimento, nesse conforto. Mas o acolhimento amplo pode ser necessário uma confrontação muito incisiva para quebrar um comportamento que seja biblicamente reprovável, no caso, entendeu? Então, é importante destacar esse ponto também. Perfeito, essa excelente contribuição. Eu lembrei, o irmão falando, eu lembrei de Natã com Davi. Ele foi confrontar o pecado do rei. Então, nem sempre eu vou ouvir aquilo que vai me afagar. Exato. Que vai você tem razão, é assim mesmo, você tem que ser positiva, você tem que estar feliz, né? E que não, que se a gente for ter um diálogo biblicamente, nem sempre isso vai ser no caminho de afagar as minhas emoções. E ali Natã, com muita sabedoria, confrontou Davi do seu pecado. Perfeito. Excelentes contribuições. E aí é bem importante também destacar, né? Como nós estamos abordando aqui o dom de encorajamento e exortação, né? Existe também o dom de profecia, né? Existe também o dom do profeta, né? E a abordagem, normalmente, ela é diferente. É isso mais ou menos como o presbítero Robson colocou. E lembrando também que uma coisa é o dom, uma coisa é o dom que imbui essa pessoa de várias características. Então, por exemplo, a pessoa que tem o dom de encorajamento, assim como eu citei o caso de Barnabé, né, que já estava muito mais preocupado com a pessoa de João Marcos e tudo mais, já Paulo ali com aquela visão mais evangelística, já estava mais preocupado com a missão e tudo. Então, tem essas nuances que são mais ligadas aí à característica do dom. Mas existem certos momentos, independente se você é profeta, se você tem o dom de encorajamento, se você é evangelista, tem certos momentos que realmente vai caber uma abordagem um pouco mais incisiva. Agora, lembrando que a palavra de Deus, quando você faz o encorajamento ou o aconselhamento bíblico, né, a exortação,
tudo que você faz a partir da palavra de Deus sempre vai envolver confrontação, né? Isso aí é fato. A não ser que a pessoa esteja, né, muito ali sintonizada, né, com a palavra, né? Eu digo, a pessoa que é o objeto ali do seu encorajamento, né, que você vai conversar com ela, né? Aí ela estará muito mais receptiva, porque a pessoa, digamos assim, ela está sintonizada na mesma. Por isso que o encorajamento, vamos lá, o aconselhamento bíblico, né, ele normalmente, digamos assim, se aquela pessoa, aqui passando para a nossa visão reformada, né, se aquela pessoa ela não é regenerada ainda, se aquela pessoa ela ainda não tem a mente de Cristo, não vai funcionar. Tá? Eu não vou dizer assim, chance zero de funcionar, não, porque pode ser que naquele momento o Espírito Santo, pela graça do Senhor, ele regenera aquela pessoa, aleluia, aquela pessoa ela realmente se torne ali uma nova criatura. Pode acontecer. Deus pode usar um momento que você está conversando com o ímpio, né? E naquele momento essa pessoa se converta, né? Por favor, Fernando. Só aproveitar que o microfone estava perto aqui, irmão. É interessante as referências que nós temos bíblicas a esse respeito, que dizem assim, uns aos outros, né? Então, é coletivo, ainda que eu não tenha esse dom, especificamente esse dom espiritual, em mim está a responsabilidade de estar pronto para exortar. Interessante quando você mencionou a questão daquele que ainda não foi alcançado, porque no meu trabalho a gente tem uma ênfase muito grande em cima da exortação, porque existe uma motivação para que eu esteja pronto para exortar, né? Em que sentido seria isso? Aquele que está trabalhando comigo, ele precisa estar exortado, e cabe a mim fazer essa exortação, para que ele esteja consciente e animado para trabalhar. Porque, em algum momento, a minha vida vai depender do bom trabalho que ele vai ter que fazer. Então, existe uma motivação para que eu esteja atento à realidade dele, atento a alguma deficiência, alguma tribulação que ele esteja passando, para que eu o exorte e ele esteja pronto para ombrear comigo, né? Então, no campo espiritual e da igreja, qual seria, então, a motivação que eu tenho que ter, enquanto servo de Deus, para que eu não caia na tentação da indiferença? Porque as coisas acontecem, o corpo de Cristo está funcionando. Então, qual é a motivação que eu tenho, enquanto servo de Deus, para não ser indiferente ao que alguém me participa, ao que alguém me diz, porque simplesmente, entre aspas, eu não dependo daquela pessoa para poder continuar caminhando, diferentemente do meu trabalho. É uma questão. A segunda questão é o alvo dessa exortação, a pessoa objeto dessa exortação, né? Até que ponto a gente tem que ter sabedoria também para exortar, para ser incisivo, sem esquecer do dom supremo, né? O dom supremo ele não pode faltar em nenhum momento, nem quando eu quiser ser incisivo, quando assim eu entender que eu preciso ser, né? Não, perfeito. A primeira questão, né, do que o Fernando está colocando, qual a minha motivação? E aí, eu repito, né, as palavras quando Pedro fala assim, porque estou bem certo, né, que as presentes tribulações desses séculos não dá para se comparar com a glória que há de ser revelada. Não estou lembrando agora, acho que é 2 Pedro. É muito interessante, exatamente porque você vê que o segredo está aí, né? Como Edwards falava, né? Você pedir para Deus estar imprimindo a eternidade na sua mente. Ou seja, quando você começa a viver a tua vida, o teu dia a dia, né? E eu sei que isso não é fácil, é um desafio para cada um de nós. A gente está não olhando simplesmente ali para aquele contexto que a gente está envolvido, mas entendendo que tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente é nesse mundo, tem um propósito muito maior, que é essa glória que há de ser revelada, né? Isso muda o nosso foco. Então, né, por exemplo, quando você está ali no quartel, né, você entende, por exemplo, eu estou fazendo um papel aqui porque eu entendo a missão que eu tenho. Eu sei que eu defendo, eu cuido da segurança externa do meu país, né? Se vier uma invasão, eu vou estar... Poxa, e isso, de certa forma, motiva a pessoa que está ali. Poxa, né, eu vou ser fundamental, eu tenho um papel fundamental. E quando você pensa, poxa, eu tenho um papel fundamental, na verdade, na história de todo o universo. Poxa, eu faço parte do corpo, de Cristo. Sabe, eu vou estar eternamente vivendo, né, diante de Deus, né, adorando a Ele, vivendo diante dEle para sempre. Eu fui criado para isso. Poxa, eu fui escolhido, não fui eu que escolhi, foi Ele que me escolheu. Você começa a entender, poxa, sabe, por isso que é importante a meditação bíblica.
né? A meditação, a leitura da Bíblia ela é importante, a oração ela é importante, mas a meditação também é muito importante. Quando você está indo para o trabalho, quando você está passando por uma dificuldade, ou seja, recobrar essas verdades bíblicas diariamente, estar meditando. Nós temos que ter esse hábito de meditar na palavra do Senhor dia e noite, porque isso que vai nos dando ânimo, coragem, né? Até para que nós possamos encorajar os outros também. Por favor. Professor, eu acho que a gente, como cristão, tem um discurso muito lindo, bonito, né, de amor, de todas as coisas que a Bíblia faz, de conhecimento da Bíblia, mas eu acho que a gente falha muito. Sim. Porque, às vezes, o irmão tem quanto tempo que o irmão não está na igreja, e será que a gente lembra de estar preocupado com aquele irmão, de mandar uma mensagem, de telefonar? Então, eu sinto, eu percebo muito isso. Será que nós temos exortado o próprio irmão, que às vezes falam coisas que não estão coerentes com a Bíblia, e práticas que não é o que Deus quer para a gente como cristão? Será que nós temos feito isso? Porque se a gente fizer isso um com o outro pode melhorar. Então, eu acho, de tudo, isso é tudo muito positivo, encorajamento e tudo, mas eu acho que a gente falha muito como cristão. O nosso discurso, eu acho, né, ele é muito bom, ele é perfeito, né? Mas e a nossa prática? Será que nós estamos fazendo essa reflexão? Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, né? Eu preciso refletir isso para mim, do que você está falando. Eu tenho feito isso, eu tenho preocupado, né, com aquele irmão de verdade, porque aí, não estou dizendo que é o que você está falando, mas a gente, no discurso, né, no nosso próprio trabalho, a gente tem preocupado com o outro de verdade, porque no meu trabalho, quando alguém tem um aperto, Ivani, ora por mim, isso, a gente tem sabe? Então, a gente precisa realmente pensar nisso. Está tudo aí na Bíblia, todo mundo conhece a Bíblia, mas nós precisamos praticar mais, entendeu? Essa é a minha opinião. Não, excelente. E a gente está falando exatamente aqui do dom de exortação, e a gente aqui está sendo também exortado. Acabamos, cada um de nós aqui, de sermos exortados. Então, porque é exatamente isso, porque você simplesmente ter o discurso, você simplesmente ter o conteúdo, né, isso aí qualquer um pode ter. Né? Qualquer um pode chegar, ler a Bíblia, né, e entender do ponto de vista cognitivo o que está aqui escrito, mas a pessoa, para ela entender e apreender essas verdades bíblicas no seu coração, e isso se transformar em verdade prática na vida da pessoa, isso aí só quem é regenerado, isso só quem tem um novo coração. Né? E aí é que vai fazer a diferença. Porque não adianta nada você simplesmente olhar aqui e falar, não, eu preciso exercer o encorajamento da igreja, eu preciso exortar uns aos outros. Mas, na prática, se você não tiver isso dentro de você, você nunca vai fazer. Né? Então, aí é que está. E aí chama a exortação, receba a exortação que a irmã está colocando, que todos nós possamos receber. Não, para todos nós. Então, que nós possamos realmente colocar em prática. E aí eu já vou caminhando para o final por conta do horário, mas... e é exatamente isso. Né? Isso é um dever. A Bíblia fala em vários momentos, como nós vimos aqui, uns aos outros. Não é depender do pastor, não é depender do diácono, não é depender do presbítero, não é depender de ninguém. Se Deus está me permitindo que eu veja que o meu irmão está passando uma dificuldade, e na verdade, eu tenho até o dever de estar procurando saber como é que está aquele meu irmão. Sabe? Você vê no Novo Testamento, né, você vê as igrejas, elas se preocupavam, por exemplo, como é que estão as igrejas lá de Antioquia, o que eles estão passando, o que eles estão precisando. Né? Então, esse hábito de você procurar saber, de você procurar entender as dificuldades que aquele irmão está passando. Às vezes, o irmão está passando uma grande dificuldade, está passando por ansiedade. Se você não conversar com ele, volta para o início da lição. Se a gente não andar lado a lado, se a gente não tiver, como a música que a gente cantou aqui, lado a lado, trabalhando, né? Ou seja, se a gente não tiver lado a lado, né? o do lado aqui, você não vai conseguir exercer esse dom. Tanto faz se você tem o dom ou se você está simplesmente cumprindo o seu dever de cristão, que é o dever de todos nós. Tá? Então, aí, fazendo aí as palavras que a irmã acabou de colocar, é importante não simplesmente sabermos o que devemos fazer, mas praticarmos. E isso aí vale para qualquer dom. Né? E esse dom
um dos dons mais importantes, porque se nós pensarmos que nós somos partes de um mesmo corpo, esse dom aí, na verdade, não só o dom, mas essa atitude de encorajar, essa atitude de exortar, ela vai servindo ali como uma espécie de junta ali dentro dessas peças, né? Ou seja, eu vou trazendo meu irmão mais para perto, vou trazendo aquele outro mais para perto, e assim o corpo vai ficando cada vez mais unido e mais fortalecido, né? Se nós pudermos ter essa atitude de encorajar uns aos outros. Alguém tem mais algum comentário, alguma dúvida? Complementando o que Ivani falou, essa questão do ensinamento bíblico, da verdade bíblica e do nosso dia a dia. E eu vejo assim, a coisa é tão séria que Deus coloca mesmo no nosso caminho pessoas com muitas dificuldades, coloca pessoas e que Ele está dizendo assim, está aqui para você praticar o que você está aprendendo, o que está na minha palavra. E muitas vezes a gente passa de largo. A pessoa está ali clamando na nossa frente e o que é que eu tenho com isso? Né? E isso é uma grande realidade na igreja e que acho que a gente precisa mudar essa história de ser cristão, de praticar a verdade bíblica, praticar aquilo que ensinamos, não só com pessoas que estão do nosso lado dentro da igreja. E eu, assim, vejo que, às vezes, tem um irmão ali, sentado lá no cantinho, e ele está lá de cabeça baixa, muitas vezes ele está ali chorando, soluçando. E a gente, como cristão, como líder, é incapaz de chegar para dizer assim, o que é que está acontecendo com você? O que é que eu posso fazer por você? Eu posso orar por você? Então, a gente precisa ser mais sensível, tanto na igreja como com as pessoas que estão ao nosso redor. Perfeito. Mais algum, pastor? Só dar uma última contribuição. Se os irmãos puderem abrir 2 textos de Provérbios, para variar, né? Eles são bem interessantes e creio que podem complementar aí para cada um de nós. Provérbios 18. Provérbios 18. Verso 15, diz assim: o coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Então, é muito importante a gente entender que o ouvido dos sábios procura. Se é uma das coisas que o encorajador precisa encorajar, é que aquele que ouve procure sabedoria. Quer seja com você individualmente ou com outra pessoa, porque isso é dever de todo mundo diante de Deus. É dever encorajar e encorajar para que o outro aprenda a procurar aquilo que ele eventualmente não está procurando no lugar certo. Lembra que Faraó teve uma grande reunião de oração depois que o anjo da morte passou. Aí não adianta. Depois do anjo da morte, ele deveria ter procurado antes. Né? E Provérbios 15, 31, abra lá. Provérbios 15, olha só que interessante. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, a repreensão precisa ser salutar, né? O encorajamento precisa ser saudável. Os ouvidos que atendem a isso, no meio dos sábios, têm a sua morada. Porque, ao mesmo tempo que a irmã contribuiu ali, dizendo que Davi ouviu, tem gente que não ouve. Então, você tem que ter muito cuidado, porque a pergunta é, o fulano ali, alguém já falou? Às vezes já, e a pessoa não ouviu. E o que fazer? Então, lembra que tem uma parte de quem fala e uma parte de quem ouve. Toda vez eu vou orar, vocês podem notar isso de propósito, porque por que uma palavra, qualquer um de nós aqui, né, quem está na frente, quais são os meios da comunicação? Quem fala e quem ouve. Porque às vezes quem fala está falando certinho. Quem fala está encorajando direitinho. Quem procura está procurando direitinho. Mas quem ouve não está ouvindo direitinho. Então, a gente não promove resultado. A gente procura ações. É bem diferente. Porque, às vezes, se você olhar do nosso redor e tiver resultados ruins,
a gente não domina esses resultados. Se dominasse, estava fácil. Mas a gente procura promover ações na dependência de que Deus promova os resultados. Então, lembra, são essas duas ações de repreensão salutar. Eu gosto muito de Provérbios 15:31. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, ou encorajamento, no meio dos sábios tem a sua morada. Cuidemos com aquilo que falamos e cuidemos com aquilo que ouvimos. Acho que as duas coisas são importantes. Obrigado. Perfeito, pastor. Isso é importante. Acho que serve até de uma conclusão aqui, né? Porque nós falamos bastante do dom, né? Mas é importante entendermos que o resultado realmente não depende de nós, né? Eu estou dizendo isso porque, às vezes, as pessoas, às vezes, com uma forma equivocada de entender toda essa dinâmica, preparam cartilhas de aconselhamento, preparam como que tivesse resultado garantido, né? E mesmo um aconselhamento baseado na palavra de Deus, orientado, né? Ele não necessariamente ele vai trazer ali um resultado naquela pessoa, porque você não sabe se aquela pessoa ela é regenerada, e se aquela pessoa ela não é regenerada, as verdades bíblicas elas não vão fazer o efeito ali naquela pessoa, né? É como, por exemplo, água e sol, né, caindo numa planta, né? Se essa planta ela está na terra, ela está em raiz, ela está enraizada, essa planta ela vai crescer, essa planta ela vai dar fruto, as folhas vão ficar bonitas, porque água e sol vão ser remédio para ela. Mas se essa planta ela está cortada, ela está fora da terra, essa planta vai o quê? Quanto mais água e mais sol bater naquela planta, ela vai mais secar, apodrecer e se destruir. E a gente sabe que a palavra de Deus ela é loucura para os que perecem. E a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Então, quando você proclama a palavra de Deus, você está tanto trazendo edificação para quem é salvo, né? Trazendo salvação para aqueles eleitos de Deus que vão se salvar, e você está trazendo mais condenação para aquelas pessoas que já estão condenadas. Essa é a realidade. Essa é a verdade que, às vezes, é um pouco incisiva de se ouvir, mas é a verdade. Então, assim como lá em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 3:6, que Paulo fala, né? Eu plantei e Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Isso é importante para que a gente saiba que o resultado ele realmente não depende das nossas atitudes, eles não dependem do que nós fazemos, mas do que Deus faz. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós podemos aprender um pouco mais na Tua palavra, Senhor. Deus, que Tu venhas, ó Deus, a agir nos nossos corações, para que nós venhamos a estarmos, ó Deus, a cada dia cientes da nossa responsabilidade, de como membro do Teu corpo, de estarmos andando ao lado dos nossos irmãos, de estarmos procurando entender as dificuldades, as necessidades dos nossos irmãos, Senhor, e possamos nos colocar, Senhor, como aqueles que possam dar a destra de comunhão, que possamos estar caminhando, discipulando, andando mais uma milha, Senhor. Ajuda-nos a sermos, ó Deus, a voz do encorajamento, ajuda-nos a sermos a voz da consolação, de trazer as Tuas verdades para aquelas pessoas que estão precisando, ó Deus, de ouvi-las, precisando, Senhor, de forças para caminhar, ó Deus. Usa-nos, ó Pai, usa-nos pelo Teu Espírito Santo para que nós possamos trazer, ó Deus. E se cada um de nós aqui também percebemos que temos esse dom, ó Deus, que Tu venha estar desenvolvendo as nossas vidas, nos ajuda a estarmos colocando em prática, desenvolvendo e usando para a glória do Teu nome, Senhor. Nos dá um dia abençoado, em nome de Jesus.